Formado por Rassana e Natália. Nosso tema, o método da tradução e gramática. Então, como o nome sugere, este método enfatiza o ensino da gramática da língua-alvo, sendo sua técnica principal a prática por meio da tradução e versão. Eles utilizavam mais as traduções de textos. As principais características deste método. As aulas eram ministradas na língua materna do aluno, tinham pouco uso da língua-alvo, o foco principal na gramática, na análise e nas flexões das palavras, na forma, leituras de textos clássicos, textos literários, difíceis, era feito nos estágios iniciais. A tradução da língua-alvo para a língua materna era um exercício típico. Pouca atenção era dada ao conteúdo dos textos, que são tratados como exercício de análise gramatical. Não tinha tanta atenção a esses textos. Pouca ou até mesmo nenhuma atenção era dada à pronúncia. Eles não davam atenção como a criança pronunciava. Não era preciso que o professor soubesse falar a língua-alvo, não havia essa necessidade. O resultado comum é a inabilidade em se usar a língua para a comunicação oral. O enfoque do ensino e da aprendizagem, ele girava em torno da tradução e da versão de textos literários, já que o método ele era usado para auxiliar os alunos na leitura desses textos em língua estrangeira. Tais textos literários eram considerados de nível superior, porque eles contribuíam para o conhecimento da cultura da língua que eles estavam estudando. Haja vista somente com o estudo das artes em geral. Dando continuidade. Como outro objetivo desse método é o de transmitir um conhecimento sobre a língua, a gramática assume um papel normativo, sendo ela um dos focos centrais da aula. Para que os alunos possam ganhar consciência das regras gramaticais, extensos trabalhos com memorização são realizados na forma de exercícios estruturalistas da substituição e ou da repetição, porque como sabemos, o inglês ele é muito pautado na repetição, na oralidade. Então, a questão da gramática, o exercício dela é justamente na questão da escrita, da repetição, do ver e reproduzir. As estruturas são trabalhadas de forma dedutiva, ou seja, o professor explica as regras e os alunos aplicam as regras por meio de exercícios gramaticais tradicionais, que é aquele que a gente já conhece do verbo to be. Não tem como aprender o verbo to be sem fazer a tabelinha dos sujeitos e como é que ele se relaciona no verbo to be. Para Payne, a sequência dedutiva para a aprendizagem de estruturas gramaticais envolve o que, em língua inglesa, chamamos de 3 P's, que é Presentation, Practice e Production, que é a apresentação, a prática e a produção. Leisen ressalta que esse método carregava consigo o princípio de que o exercício de aprender uma língua estrangeira era benéfico para o aprendiz da língua, mesmo que nunca chegue a usá-la na oralidade. Assim, a habilidade de se comunicar por meio da fala não era um dos objetivos desse método, pois o enfoque estava no desenvolvimento das habilidades de leitura e produção textual. Bom, no inglês, a gente tem as habilidades, que é escrever, ouvir, ler. Então, nesse método da gramática, a gente não se preocupa muito na questão da comunicação. O enfoque central é aprender as normas gramaticais. O professor transmissor neste escopo coloca-se como peça central da sala, pois detinha o saber, e pouca iniciativa era atribuída aos alunos. Sendo a autoridade em sala de aula, o professor corrigia os alunos para que sempre obtivessem a resposta correta. Portanto, ambos assumem uma postura tradicional, uma vez que o professor é o detentor do saber e o aluno é um mero aprendiz, que realiza as atividades exatamente conforme orientado. Além disso, a interação acontece sempre que do professor para o aluno. Então, esse método ele está sendo um pouco desconstruído na atualidade, levando em consideração a nossa realidade de sala de aula, onde o aluno agora ele tem as próprias metodologias dele, as chamadas metodologias ativas. Ele que é o centro, ele que é o foco. Mas nesse método
de gramática e tradução, o professor era quem ensinava, o aluno apenas aprendia e ponto final. Bom, temos aqui a metodologia desse método. A gramática é normativa como foco central, os extensos trabalhos com a memorização, exercícios estruturalistas de substituição ou repetição, e repetição também, né? Abordagem dedutiva, da regra para o exemplo, a questão da prática. O referencial de sucesso na aprendizagem de língua estrangeira era a habilidade de traduzir de uma língua para outra, o que poderia ser obtido pela tradução literal e pela busca das similaridades entre a primeira e a segunda língua. Pode-se dizer que o hábito de se traduzir textos em sala é muito comum ainda hoje, e advém principalmente desse método, né? Os professores de inglês gostam muito de letras de músicas, de textos, porque faz a gente relacionar com a nossa língua materna, né? Que é o português. Então, temos também as palavras cognatas, que facilitam. Então, isso já vem desse método de gramática e tradução. Identifica aquelas palavras que são parecidas na escrita com o português. Então, ali já facilita, já é um método de traduzir. Thank you.